Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Estou eu aqui de volta, nossa quarta parte da revisão, processo de execução. O que é mais importante de processo de execução quando cai? Já saliento que se você for fazer segunda fase, esse tema cai muito, tá? Segunda fase, as minhas aulas de processo civil de segunda fase são muito focadas em execução, porque cai bastante, tá? Em primeira fase cai, mas cai menos. Quando cai o quê? Pagamento de quantia e embargos à execução, né? Um conceito amplo, assim, digamos, de processo de execução. Então vamos falar um pouquinho sobre os dois. Início do procedimento. O que você tem que cuidar aqui? O processo de execução começa por uma petição inicial, ok? Com os requisitos 319 e 320, título executivo e memória do cálculo. O que é memória do cálculo, professor? Planilha demonstrativo de quanto é a dívida, atualizadinho, certinho, índice de correção e por aí vai. Agora, cuidado com o que eu vou trazer agora. Isso tem que ter título, petição inicial e demonstrativo, maravilha. Agora, pode ter, não é obrigatório, mas pode ter indicação de bens à penhora e requerimento de medidas urgentes. Por que eu digo que pode ter? Porque muitas vezes o credor nem sabe quais são os bens que o devedor possui para penhorar, mas se ele souber, já pode incluir aqui. Beleza? Avançando rapidinho, recebida a inicial. O juiz deferindo fixação de honorários de 10%, mais determinação de citação do réu para pagamento em 3 dias. Cuidado com essa sacanagem aqui, tá? Cuidado com essa sacanagem aqui. Nós estamos falando de processo de execução. Se fosse cumprimento de sentença, ele seria intimado para pagar em 15. Como é processo de execução, ele é citado para pagar em 3. Então, no processo de execução, ele é citado para pagar em 3. No cumprimento de sentença, tá? Ele é intimado para pagar em 5, tá? Em 15. Então, cuidado só para não confundir aqui. Professor, honorário sempre de 10%? Sempre. Lembrando que isso pode majorar no curso do processo de execução, caso o devedor apresente embargos à execução ou a execução se torne muito trabalhosa. Pode chegar até 20%. Beleza? Aí vem o devedor e ele faz o quê? Primeira possibilidade, pagamento no prazo. Qual prazo? Vamos lembrar, pagamento no prazo de 3 dias. O que acontece? Honorários pela metade. Então, quando você se tornar, mais uma vez, quando se tornar advogado muito em breve, você vai ajuizar uma execução, você vai torcer para que o devedor pague, mas não em 3, em 4, em 5. Por quê? Porque se pagar em 3, os honorários de 10 caem para 5, beleza? E se pagar em 4, 10% de honorários. Fechou? Além disso, o devedor pode apresentar embargos à execução, já vamos falar um pouquinho sobre ele, e também possibilidade do pedido de parcelamento. Gente, rapidinho aqui, ó. Esse pedido de parcelamento existe só para processo de execução. Não existe isso em cumprimento de sentença. Agora, claro, que se tiver acordo entre as partes, pode parcelar. Esse parcelamento aqui não é um acordo, é um direito que o devedor tem. Ele faz o quê? Deposita pelo menos 30% do valor da dívida mais custas de honorários, tá? No prazo que ele tem para embargar, que é de 15 dias. Reconhece que deve, diz, reconheço que devo, está aqui pelo menos 30% e requer o parcelamento do restante em até 6 parcelas. Juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Beleza. Professor, nesse meio tempo, o processo fica suspenso, esperando ele cumprir. Pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, pagou o terceiro, pagou o quarto, pagou o quinto, pagou o sexto, um abraço, acabou, processo extinto por ter quitado a dívida. Agora, pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, pagou o terceiro mês, não pagou o quarto. O que acontece? O quarto está em atraso. O quinto e o sexto vencem antecipadamente, acresce-se a essas 3 que estão vencidas mais 10% de multa sobre esse valor e a execução prossegue. Beleza? Mas aí o devedor não pode apresentar mais defesa? Não pode, afinal ele já reconheceu o valor do débito naquele caso. Beleza? Tranquilo? Entendido isso,
último ponto específico sobre execução de pagar a quantia. Penhora de dinheiro, tá? Sabe quando você tá assim, preparando uma aula para os alunos, aí de repente tem um negócio que fica na tua cabeça matutando todo o tempo? Sabe o que foi? Essa tal da penhora de dinheiro. Eu confesso para você que eu não ia colocar isso na revisão, mas quando eu comecei a preparar, eu falei, meu Deus do céu, isso não sai da minha cabeça. Vai que cai, tá? Se cair, o que você precisa lembrar? Primeira coisa, a penhora de dinheiro, ela pode ser feita mediante ofício, a ser enviado para o banco? Pode, mas a gente tem um sistema mais facilitado. Olha o que a lei vai dizer, tá? O juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia ao executado, determinará as instituições financeiras por meio de sistema eletrônico, tá? Gente, gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Professor, qual que é a autoridade supervisora do Sistema Nacional, Bancário Nacional, Financeiro Nacional? O tal do Banco Central. E aí, como ele fez um convênio com o judiciário, isso a gente chama de Bacenjude. Então, quando você ouve lá, penhora Bacenjude, é isso, é penhora online que a gente conhece. O que você não pode errar aqui? Eu peço, não pode ser de ofício, primeiro ponto, tá? Então eu peço para penhorar dinheiro em conta bancária do devedor, em aplicação financeira, o juiz pode dar. E o que você não pode errar mesmo, que vai cair na tua prova? Olha aqui, ó, sem dar ciência prévia do ato ao executado. Isso é óbvio, mas quando cai, sabe quando cai um negócio que é meio óbvio e a gente fica meio assim, ai meu Deus, tá muito certinho, tá muito óbvio para ser verdade, deve estar errado, tá? Gente, eu vou lá e peço a penhora da conta bancária do réu. O que a lei está dizendo? O juiz defere, manda fazer a penhora e depois avisa. Não é assim, réu, ele quer fazer a penhora da tua conta bancária, o que você acha? O que vocês acham que ia acontecer? O réu ia pegar e ia tirar o dinheiro da conta e não ia ter mais nada, tá? Então, feita a penhora, feita a indisponibilidade do valor, feito esse bloqueio, é que o executado vai saber. Aí o que a lei diz? Olha lá, tá? Tornados indisponíveis, o parágrafo 1º você lê depois, é menos importante. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, que também é chamado de devedor, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, se não tiver advogado, intimação pessoal. O que ele tem que fazer? Em 5 dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. O que é isso? Penhorou minha conta salário. Ô, juiz, não pode. Então você venha e prove que aquilo é teu salário e que não pode penhorar. Ô, juiz, eu tenho 3 contas bancárias. Você penhorou 5 mil, que era o valor da dívida. Só que você penhorou 5 mil em cada uma das contas, ou seja, você penhorou 15 mil. Vejam, o ônus é do executado, é ele que vai dizer que penhorou mais do que devia, que penhorou o salário que era impenhorável. Beleza? Então não é o credor que tem que provar que aquela conta não é salário, não. O juiz manda bloquear, bloqueou, intimado o devedor vem e diz, peraí, isso é conta salário? Peraí, esse valor você bloqueou em excesso, porque bloqueou em 3 contas a mesma quantia. Belezinha? Tranquilinha? O que mais que a gente precisa? Você dá uma lida aqui nesses 3 parágrafos, com calma em casa, que aqui é meio autoexplicativo. É simplesmente cara crachá ali, só um procedimentozinho que pode aparecer na tua prova. Beleza? Embargos à execução, para a gente matar esse tema do processo de execução. 3 coisas de embargos à execução. Petição inicial, independência de garantia de juízo e ausência de efeito suspensivo. Então vamos grifar. E ausência de efeito suspensivo. Professor, o que é embargos à execução? Gente, embargos à execução é uma ação de defesa. É uma ação para impugnar um processo de execução. Ok? Ok. Então tem que começar por petição inicial, tá? Uma petição inicial que será distribuída, pelo menos em regra, por dependência aos autos da execução, tá? Um adendo. Se essa execução, o réu foi citado por carta precatória, ele pode apresentar os embargos, se ele quiser,
no juízo deprecado, onde está tramitando a precatória, ou no deprecante. Escolha dele. Fechou? Então, por meio de petição inicial, sim. Segunda coisa, professor, para eu embargar a execução, eu preciso oferecer alguma garantia? Não. Vê que eu coloquei ali, ó. Independe de garantia do juízo. Eu não preciso ter um bem meu penhorado para embargar a execução. Ah, professor, me desculpa, o senhor está equivocado, o senhor está errado. Olha, assim não dá. O pai da Gabi não pode fazer isso. Porque o meu pai foi citado numa execução fiscal e teve que embargar a execução e deu um bem como garantia. Opa lá. Execução fiscal, regulada pela Lei 6830 de 80. Não é minha preocupação agora. Ou seja, lá é uma coisa, aqui é outra. Aqui você não precisa garantir o juízo, prestar caução, oferecer um bem à penhora para poder embargar. Fechou? Tranquilo? Agora a terceira observação. Eu tenho a minha execução andando, professor, aí vem o réu e embarga. Quando ele embarga, ele paralisa a execução? Não, porque ela não tem efeito suspensivo automático. Ou seja, os embargos à execução, ouçam bem essa frase agora, e internalizem, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A execução está andando numa boa, vem os embargos à execução e a execução continua andando. Agora, cuidado, eu posso conseguir efeito suspensivo? Posso. Eu faço um pedido de efeito suspensivo que precisa preencher alguns requisitos. Olha lá, quais são os mesmos requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que haja garantia do juízo. Então, cuidado com a sacanagem. Para embargar a execução, não preciso de garantia do juízo, mas para conseguir efeito suspensivo, aí eu vou precisar. Beleza? Professor, quando você fala em requisitos da tutela provisória, pode ser quais? Tanto faz. Pode ser os do artigo 300, que são os requisitos da tutela de urgência, ou 311, evidência. 311, muito difícil conseguir embargos à execução e efeito suspensivo. 300 é mais comum. Quais são do artigo 300? Tutela de urgência, probabilidade do direito, somada, né? Mais o risco ao resultado útil do processo ou o perigo de dano. Em resumo, probabilidade do direito mais a urgência. Beleza? Somando esses dois e mais a garantia do juízo, eu posso sim conseguir o efeito suspensivo nos meus embargos à execução. Fechou? Era isso sobre execução. Já te convido para o bloco de número 5, logo na sequência, o penúltimo bloco, um bloco também mais pesadinho, porque é tema importante, processos nos tribunais. Maravilha? Um beijão para todo mundo aí, um abraço, um beijo, um coraçãozinho. Continue estudando, continua ligado comigo aqui, que quem sabe, já pensou se a Gabi aparece numa dessas aulas, né? Eu brinco assim, não gostou da aula, mas fica ligado, porque a Gabi pode aparecer e você vai gostar dela. Brincadeira, eu tô aqui no estúdio, a Gabi não está comigo. Tá bom? Beijão em todo mundo, abraço, bons estudos e até a próxima aula. Valeu!